Então abaixa a cabeça, fecha os olhos só mais um instantinho para a gente orar. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, mas principalmente no coração de cada filho teu que está aqui dentro essa noite. Torna cada mente aqui cativa a ti nesse instante. Prepara os corações para receber a tua palavra, assim como o lavrador prepara um solo fértil para receber a semente. E essa semente venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um na vida de cada filho aqui, Pai. E eles possam sair daqui cheios, em abundância do Teu Espírito Santo, que haja cura, libertação, transformação, conversão, Pai, mas não permitam que eles saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, Pai. E pela Tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pedi para que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega o cara na telinha. E se você não tiver com a Bíblia, mas não estiver achando, abre ela em qualquer lugar e faz aquela cara de quem já achou o versículo, mas fala assim: meu Deus, misericórdia, glória a Deus. E cadê os crentes que falou eita glória aí, não tem não? Olha aí, esses são os crentes. Então vamos lá, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Aqui diz que está NAA, mas não está NAA na minha, né? Na minha não está NAA, né? Está diferente. Não, então, eu percebi... Eu copiei da NAA, mas eu acho que não atualizou e está em outra versão. Mas tá bom, vamos embora. Eu percebi pela versão, porque eu leio, na verdade eu leio King James, amém? Só que na hora de pregar ali eu uso NAA e tal, e aí eu acabo lendo. Só que nessa mudança, não sei o que aconteceu, que está escrito NAA, mas eu percebi que a versão não é, né? Glória a Deus, faz parte. Então, igreja, hoje, essa noite, o Senhor nos chama a refletir sobre a profundidade daquilo que significa ser um templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala, eu sou templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, mas será que a gente já parou para refletir a profundidade dessa verdade bíblica? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele traz à tona essa verdade poderosa e impactante para cada um de nós também, porque os nossos corpos, eles não nos pertencem, mas eles pertencem a Deus, porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, que é o sangue de Jesus. Amém? Então, já que ele pagou esse preço, os nossos corpos não pertencem mais a nós. Né? O mundo em que a gente vive, ele tenta nos convencer do contrário. O mundo que a gente vive tenta falar para a gente: meu corpo, minhas regras. Não é isso? Tem até uma narrativa por trás disso. Só que, meu querido, o meu corpo não me pertence mais. Então as regras que pertencem ao meu corpo são as regras de Deus, não mais as minhas. Isso faz parte até talvez de outra pregação também, que seria da renovação da nossa mente. Amém? Para a gente entender isso. E ele nos diz que podemos fazer aquilo que quisermos com o nosso corpo. Não é isso que o mundo diz? O mundo fala, você pode fazer o que quiser com a sua mente, com o seu tempo. Só que quando a gente olha para esse texto aqui de Paulo, a gente é desafiado a viver de acordo com um padrão celestial. Um padrão que não cabe nesse mundo, um padrão que o mundo não está pronto para entender. Mas não somos cidadãos desse mundo. Amém? A cidade de Corinto, para quem Paulo escreveu essa carta, ela era um lugar marcado pela imoralidade, por uma cultura de indulgência dos prazeres da carne. E assim, quem sabe o que é indulgência? Estou falando isso porque sempre quando eu escrevo a pregação eu dou para a pastora ler.
Aí ela me puxou a orelha. Pô, você está usando essa palavra, ninguém vai saber o que é isso. O que é indulgência? É quando você tem o poder de liberar o pecado, os erros, amém? Então, a cidade, aquela cidade era um lugar que era marcado pela imoralidade, por uma cultura de liberação dos prazeres da carne, amém? Amém? Agora vocês entenderam, que a pastora me deu bronca, por isso que estou corrigindo aqui, ela vai escutar depois da pregação, e aí ela vai falar, ele consertou. Ela falou assim, pô, você está falando difícil, parece aqueles caras mais velhos pregando. Eu falei, misericórdia, mas faz parte. Agora, lá em Corinto, os templos pagãos, eles estavam repletos de práticas idólatras e rituais que profanavam o corpo, levando muitas pessoas a viverem no pecado. Essa era a realidade daquele povo. E no meio de toda essa corrupção, Paulo ele precisava reafirmar a nova identidade dos cristãos. Vocês não são como o mundo, vocês não pertencem ao mundo, vocês são templo do Espírito Santo. É isso que ele estava falando. E na época, o templo, ele era um lugar sagrado. Hoje em dia as pessoas olham para o templo, isso não é nada. É só 4 paredes. Sim, sem a igreja aqui dentro, é um prédio vazio. O que torna esse prédio sagrado é a comunhão do povo, do corpo de Cristo. Amém? Isso que santifica. Para os judeus, o templo em Jerusalém era o local onde a presença de Deus habitava. Então ele tinha que trazer essa verdade à tona para aquele povo entender a verdade. Só que Paulo, ele inverte a lógica dessa ideia. Agora o lugar onde Deus habita não é mais feito de pedras, mas de carne e osso. E somos nós, cada um de nós, quem carrega a presença de Deus. Esse momento era para você dar um glória a Deus. Pode dar, pode manifestar aí o Espírito Santo. Nós somos templos de Deus e Paulo ele nos lembra que o Espírito Santo ele não é um visitante. Ele não é aquele cara que vai lá na tua casa, toma um cafezinho contigo e mete o pé. Ele é um residente. Ele habita em você. O Espírito Santo ele veio para habitar em nós e isso muda toda a história da sua vida. Se o Espírito Santo habita em você, então a maneira como você vive, como você pensa, como você age, precisa refletir essa realidade. Não adianta você falar, o Espírito Santo vive em mim. Só que você está aí no meio da rua olhando para os pandeiros. Mas você está no meio da rua falando gracinha para alguém. E citando a ira do outro. Fazendo besteira. Lá na casa da luz vermelha. Misericórdia, ninguém aqui vai não, né? Se for, pega, vai. Você está entendendo o que eu estou falando? A nossa mente, o nosso corpo precisa refletir essa realidade. Deus ele escolheu os nossos corpos como uma morada e isso é motivo de honra. Quando Paulo ele afirma que somos templos de Deus, ele está elevando a compreensão do nosso corpo e de nossa vida a um nível espiritual extraordinário, magnífico. A ideia de que o Espírito Santo ele é um residente, não apenas um visitante, significa que a presença de Deus em nós é contínua e permanente. Ela não é passageira. A gente não está falando de uma visita ocasional de Deus em momentos de oração ou no nosso culto, ou quando a gente está adorando ao Senhor, mas uma habitação constante e transformadora. E isso deveria impactar radicalmente o nosso entendimento sobre quem somos e como vivemos. Porque já não cabe mais em nós viver os padrões desse mundo, já não cabe em nós mais refletir uma cultura carnal, e sim uma cultura celestial. No Antigo Testamento, o templo era um lugar sagrado onde a presença de Deus habitava de forma tangível e apenas os sacerdotes eles podiam entrar no Santo dos Santos. Apenas os sacerdotes. Porque ali era onde a glória de Deus se manifestava. Só que agora Paulo, ele nos revela que essa glória, ela não está confinada em um edifício, em um prédio, mas que ela está em nós.
ela habita em cada um de nós. Isso não é algo comum, mas algo profundamente sagrado. Deus, Ele escolheu o nosso corpo como templo para Ele. E isso eleva a nossa responsabilidade de viver de forma que honre essa escolha divina. E será que as nossas escolhas, as nossas vidas têm gerado honra ao nome de Jesus? Será que realmente a gente enxerga o nosso corpo como templo do Espírito Santo? Ou virou só um jargão evangélico? Porque está cheio de jargão evangélico por aí. Mas é necessário viver aquilo que a gente fala. Essa realidade não apenas transforma o modo como a gente encara o nosso corpo, mas também como encaramos a nossa mente, os nossos desejos, os nossos relacionamentos. Porque se somos templos de Deus, isso significa que cada aspecto da nossa vida deve estar em sintonia com a santidade e a presença de Deus. Cada aspecto da nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos comportamentos, eles precisam refletir que estamos constantemente carregando a presença do Espírito Santo. Eu me lembro, uma vez, que a pastora falou comigo, deixa eu vou contar essa história não. Vocês gostam, né? É só para ver se vocês estão ligados, pô. Mas assim, eu vim da Igreja da Barra, eu era ovelha da Igreja da Barra, então fiz muitos amigos lá, eu fiz tinham pessoas lá que eram lideradas minhas, mas tinha outros que eram líderes junto comigo e amigos meus e continuaram lá servindo. E aí Deus me levantou como pastor, só que eu continuei sendo amigo dessas pessoas, amém? E aí tinha um cara, não vou falar o nome, claro, né? Mas ele é meu amigo. E ele sempre estava me procurando, me perguntando, falando algo. E aí, eu falava sério com ele, mas levava muito na brincadeira. A gente brinca muito com os nossos amigos, não é isso? Quem que não brinca aqui? E quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, né? Aí um dia a pastora olhou para mim e falou assim, meu amor, tem coisas que você tem que falar com ele como pastor, porque ele te olha e te respeita como pastor. Você é homem de Deus para ele. E por isso que ele procura em você algo que talvez ele não enxergue em outros. Não é só amizade. Aí eu falei, caraca, e não é que é verdade? Porque aquilo que eu falava tinha um peso grande na vida dessa pessoa. Eu não era pastor dele, mas por eu ter sido levantado pastor, ele me olhava como um referencial. E muitas vezes eu brincava, como a gente brinca, tem coisas que a brincadeira não cabe mais pra gente. Apesar de eu gostar de brincar, de levar na brincadeira, tem hora pra tudo. A nossa vida no todo, mesmo em mesmo, eu não estou falando para você se tornar um cara chato sem brincar, eu não sou assim, às vezes sou um pouco chato, mas só um pouquinho, né? Mesmo dia, falar o contrário, estou brincando. Entendeu? Mas aquilo que a gente faz deve refletir realmente, constantemente, a presença do Espírito Santo em nós. Além disso, a palavra templo, ela reflete, ela nos remete a ideia de um lugar de adoração. Se somos templo de Deus, então nossas vidas diariamente se tornam atos de adoração contínua ao Senhor. Não é apenas quando estamos em momentos de oração, mas em todas as nossas atitudes, seja no trabalho, em casa, nas conversas, nos nossos relacionamentos. Tudo precisa refletir a presença de Deus. Tudo deve ser vivido como um culto a Deus, porque somos morada do Espírito Santo. Vocês conseguem compreender isso? Essa é uma verdade que não tem para onde fugir. E não é ser bitolado, não é ser tapado, porque muitas pessoas acham que isso é ser bitolado. Só que sabe o que é o maneiro? E eu gosto de falar, porque as pessoas olham para mim e eu começo a falar, às vezes, de uma forma descontraída de Jesus, e as pessoas olham para mim e aí perguntam o que eu sou. Eu falo, sou pastor. Ah, você não tem cara de pastor? Eu falo, graças a Deus. Pastor não tem que ter cara, tem que ter coração. E aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, que deve refletir a presença de Deus e não
Meu estereótipo, como é que você imagina um pastor de terno e gravata? Falando palavras eloquentes? Não sou eu. Às vezes solta uma palavra difícil, mas não sou eu. Não sou eu. Agora, essa verdade que estamos abordando aqui hoje, ela também tem um aspecto comunitário nessa realidade. Cada crente é um templo, mas juntos nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. E assim como os tijolos de um templo físico precisam estar em harmonia para sustentar a estrutura, nós, como corpo de Cristo, precisamos viver em unidade e santidade, para que a presença de Deus ela seja manifesta de forma poderosa em nosso meio. A gente precisa entender isso, que cada um de nós precisa viver essa realidade individualmente para que juntos possamos ser o alicerce da igreja de Cristo nessa terra. Agora, por fim, a gente precisa lembrar que somos templo do Espírito Santo e que o templo do Espírito Santo, ele deve gerar, essa realidade deve gerar em nós tanto uma profunda gratidão quanto um senso de responsabilidade. Que é aquilo, entra naquilo que eu falei desse meu amigo. A minha responsabilidade com relação às coisas que eu falava, eu tinha que entender que era muito maior do que só. Quando você vai trabalhar, você não é só um funcionário. O teu chefe não é aquele que te paga o salário no final do mês. É aquele que já pagou o teu salário lá atrás na cruz. Ele é o teu maior chefe. E tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você pensa, como você se comporta, é para ele, é por ele e é dele. Não pertence mais a nós. Você está entendendo? A gente deve gerar gratidão pelo fato de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu habitar em nós, que somos seres falhos, imperfeitos. E Ele fez isso por meio do sacrifício de Cristo. E aí a responsabilidade, porque essa habitação requer de nós uma vida de santidade, de reverência e dedicação. A gente não pertence mais a nós mesmos. A gente canta, Cristo vive em mim, aleluia. Ei, quem canta? Só que será que a gente só canta isso ou realmente vivemos isso? A gente é morada de Deus e isso deveria mudar cada aspecto da nossa existência. Cada aspecto. A gente foi comprado por um alto preço. O preço da nossa liberdade, ele foi pago na cruz. Nós não fomos redimidos por ouro ou por prata, porque quando fala de comprados, redimidos, está falando de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. E quando um escravo ele era redimido por ouro e por prata. Mas a nossa redenção, nós fomos comprados por um preço altíssimo, que não é prata nem ouro, não tem valor que pague ele, que foi o sangue de Cristo. O sangue puro do Santo, do Cordeiro de Deus. E esse preço alto nos convida a uma vida de gratidão, uma vida de santidade, meu querido. É o mínimo que podemos devolver para Deus depois dele nos tirar da boca do devorador, do destruidor, daquele que queria tragar a nossa alma, a nossa vida para o inferno. Você está entendendo? Devemos viver com a consciência de que a gente pertence a Deus e isso afeta todas as áreas da nossa vida, a nossa saúde física, emocional e espiritual. E eu vou te falar, cara, assim, eu acho que eu já falei mais ou menos isso aqui, mas eu vou falar de novo. Cara, eu voltei a fazer esse café com pastor, né? Eu tenho já minha busca diária, mas eu tive que começar a buscar mais ainda, né? Porque eu tinha que, não só para mim, mas eu tinha que ter para mim e para alimentar todo dia, de segunda a sábado. Porque domingo tem um culto, então é todo dia. Tenho certeza que está fazendo mais bem para mim do que para vocês. E eu me sinto diferente. Pô, mas você já não tinha botinha, cara? Mas quanto mais a gente busca, mais feliz, mais gratidão, a gente vive melhor na presença de Deus, tanto emocionalmente quanto fisicamente, em todas as áreas da nossa vida. Experimenta, eu te desafio. Se você busca 5 minutos por dia, busca 10. Se você busca 10, busca 20. Começa a se desafiar, a entrar na presença de Deus por mais tempo, a
a gerar dentro de você o desejo de viver verdadeiramente aquilo que você lê na Escritura, a ter intimidade com Deus. E você vai ver as coisas mudando. Pode não mudar as circunstâncias ao teu redor, mas o que vai mudar é aqui dentro. É a forma como você vê. Porque você verdadeiramente vai sentir a responsabilidade de ser templo do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo ele afirma que fomos comprados por esse preço, ele nos convida a compreender a profundidade do sacrifício de Cristo e as implicações proféticas em nossa vida diária. Olha aí, vocês conseguem entender isso? Conseguem entender isso na prática? Porque o preço ele não foi algo meramente material, ele aconteceu lá atrás. Você era nascido 2000 anos atrás? Então era profético. Mas ele traz algo prático pra gente. Né? Você está entendendo? Sim ou não? Ele não pagou, como eu falei aqui, com ouro ou com prata. O ouro e a prata, eles são finitos, eles são corruptíveis. Se você jogar o fogo, ele derrete. Um dia ele não vai valer mais para nada. O preço da nossa redenção, ele foi o sangue de Jesus, que é o próprio Filho de Deus. E esse ato de entrega total, ele foi motivado pelo amor incondicional de Deus por nós. E é esse amor que deve moldar a nossa resposta de vida. Você consegue compreender o amor de Deus por você? É muito difícil. Quem já viu aquele Paixão de Cristo, Mel Gibson? Quem já viu? Levanta a mão. Você consegue ver aquele filme sem chorar? Seja sincero. Quem não chorou nesse filme? Levanta a mão. Eu achei que um aqui ia levantar. Não dá. Sabe por quê? Porque a gente está se deparando completamente com a verdade nua e crua do amor de Cristo por nós. Só que é muito fácil a gente esquecer aquela imagem no dia a dia. É muito fácil. E aquilo ali eu tenho certeza que não retrata nem um décimo do que foi verdadeiramente. E é pesado, meu querido. Porque só quem vive as atrocidades desse mundo de hoje consegue entender que aquilo que é demonstrado naquele filme não chega perto da realidade. E impacta a gente. Você consegue entender o amor de Deus por você? Você seria capaz de passar por tudo que Jesus passou? Por alguém que existe do teu lado, por alguém que você nem conhece? Mas deveríamos. Sabe quantas pessoas morrem para que o Evangelho seja pregado pelo mundo inteiro? Esses entenderam o amor de Cristo. Só que a gente vive num país que a morte que é exigida de nós não é a morte física. Por enquanto não. Mas é a morte da nossa carne, diariamente. Para que as nossas escolhas, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, reflita a glória de Deus em nós e através de nós. O fato de nós termos sido comprados sugere que antes de Cristo estávamos numa condição de escravos. A escravidão ao pecado, a escravidão à morte é o poder do mundo que nos mantinha cativos dessa realidade. E aí, sem possibilidade de liberação por meios humanos, não há nada que a gente pudesse fazer para ser liberto dessa escravidão. Nós, por nós mesmos, não tínhamos como nos libertar disso. Contudo, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não apenas pagou a nossa dívida, mas ele quebrou as correntes que nos prendiam. Ele nos libertou e isso nos deu uma nova identidade como filhos e filhas de Deus, livres para podermos viver uma vida que reflete a natureza e o caráter de Cristo. É muito fácil a gente querer fazer a nossa vontade, é muito fácil a gente emotivamente impor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas será que você já se colocou? Fala, será que essa atitude que eu estou tendo, esse pensamento, esse desejo, Deus aprovaria? Será que é isso que Jesus quer de mim? Seja sincero com você. É difícil fazer essa reflexão. Seria muito mais fácil aqui eu estar pregando
sobre prosperidade, sobre algo muito motivacional. Só que não é isso que traz transformação. Isso gera alegria no teu coração, mas não gera transformação. A palavra que nos confronta é que gera transformação de caráter. E a gente precisa entender que Deus, ele não vai habitar num templo sujo. Ele não vai habitar num templo onde tem vários outros deuses levantados. Ah, pastor, mas eu só adoro a Deus. Será? Tem gente que tem a mãe como uma adoração. Às vezes é filho, às vezes é um carro, às vezes é dinheiro, às vezes é o teu emprego. Sem esse emprego eu não vou viver. Tu não vai viver sem Cristo, cara. Porque sem emprego, sem que você vive, que é só que Deus vai te dar saúde, vai te dar sabedoria, conhecimento para você correr atrás. Agora faça as coisas que agradam a Deus. Faça as coisas que Deus gostaria que você fizesse, não as coisas que agradam a tua carne. Você está entendendo? Porque quando a gente entende essa realidade, a gente para de viver a nossa vontade e começa a viver a vontade do Pai. Essa liberdade, ela vem com uma responsabilidade muito grande. Porque eu quero te falar uma coisa antes de entrar nessa parte, cara, gerou um conflito muito grande numa época. Eu já era convertido, era uma fase muito difícil da minha vida, né, na minha caminhada. Eu já até falei sobre isso aqui. Mas, cara, essa realidade, quando eu fui confrontado com isso, me gerou um conflito muito grande. Porque Jesus, ele me libertou da escravidão, do pecado, do mundo, da carne, né? Não é isso? Para ser servo de Deus. A palavra servo é escravo, ou seja, eu fui liberto da escravidão para ser escravo. Olha que doideira! Mentira ou não? Só que Deus, ele faz isso para a gente ver onde está o nosso coração. E quando a gente se coloca como escravo, servo é uma palavra mais bonita, né? Como servo, ele nos aceita como filho, cara. E aí o escravo dormia do lado de fora, o filho tem lugar na mesa. Ele dorme na casa do pai. Ele tem autoridade restaurada. Só que ser filho exige responsabilidade. Porque fomos comprados, o que significa que não pertencemos mais a nós mesmos. Paulo, ele nos chama a viver conscientes dessa verdade, entendendo que toda a nossa vida, toda, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, eles pertencem a Deus. E olha que eles nem sabiam que eu ia pregar isso, né? E tocaram. Pertence a mim. Tudo que eu sou, não é? Mas é a grande realidade. E isso transforma a nossa visão sobre como tratamos não apenas o nosso corpo, mas também a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. O nosso corpo é agora um instrumento de justiça e tudo aquilo que a gente faz deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. Tudo que fizermos, tudo que formos falar, tem que glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, está glorificando alguma outra coisa. Então, o teu templo não é só de Deus. E Deus não vai habitar, Ele não vai dividir. Ele não vai dividir a glória dele com nada, meu querido. Por isso que é de todo o corpo, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, né? Café. Né? Corpo, alma, força e entendimento. É café, não é isso? Qual é o nome disso que junta as primeiras palavras? Como é? Eu esqueci o nome. Fala aí, professor. Como é que é o nome? Se vocês lembrarem aí, eu esqueci. Como? É isso aí mesmo. Eu não consegui entender o resto, mas é isso aí mesmo, acróstico. Essa consciência, ela deveria nos levar a uma vida de gratidão, cara. E eu falei sobre gratidão esses dias, quem assistiu? Olha lá o Café com o Pastor. Eu falei sobre gratidão. Cara, eu odeio lavar louça. Mas eu aprendi a ser grato, porque graças a Deus eu tenho uma louça para lavar. Tem gente que não tem uma louça, cara. Misericórdia. Isso me dá vontade de chorar. Porque é triste. E a gente não consegue ser grato. Hoje, me gera ansiedade lavar louça, mas eu consigo glorificar a Deus no meu interior de verdade pela louça que eu tenho. Você está entendendo? Então, antes de reclamar de alguma coisa, veja onde está a glória de Deus naquela coisa. Seja grato. Quando a gente compreende
a magnitude do sacrifício de Jesus, a nossa resposta natural ela deve ser viver de modo que honre esse sacrifício. Porque a gente não pode honrar de vez em quando e depois fazer o que quiser. Ah, não. Tem lugares, tem coisas que você pensa e deseja fazer e você quer fazer e Cristo não vai fazer parte, o Espírito Santo não quer participar e ele não vai participar. E aí você não pode viver uma vida que, ó, tô contigo, Jesus, estou contigo. Ó, agora, deixa eu crucificar você aqui, ó, deixa eu martelar tua mão aqui nessa árvore aqui, ó. Pá! Fica aqui parado rapidinho que eu vou ali dar uma vacilada e já volto. Pode isso? Não pode. Aí você, cada vez que você vai dar vacilada, é como se você estivesse cravando um prego na mão de Jesus. Você consegue ter essa consciência? É difícil, cara. Só que é muito fácil a gente no dia a dia esquecer dessa verdade. A gratidão no contexto bíblico, ela não é uma mera emoção, mas ela é uma postura de vida que manifesta atitudes e escolhas que demonstram a nossa reverência e amor por Deus. Gratidão, ela também nos motiva a sermos generosos, compassivos e santos, porque sabemos o quanto fomos amados. Cara, não existe amor maior do que o de Deus por nós, cara. Não existe. E aí até quando a gente vai continuar negando esse amor de Deus através das nossas escolhas? E as justificativas, cara, eu como pastor já escutei tanta justificativa, cara. Mas tanta. Parece até o comercial do Neston. Existem 1001 maneiras de justificar, invente a sua. Sabe? Quem é dessa época aí desse? Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Né? Cara, sabe? Até quando? Até quando? A gratidão ela nos motiva a sermos generosos, compassivos e santos, porque sabemos o quanto fomos amados. Agora, além da gratidão, há um chamado à santidade. Viver em santidade não é apenas uma obrigação religiosa e vai muito além da abstenção de sexo antes do casamento ou não. Entendeu? Porque as pessoas acham que santidade é... Estou em santidade, um beijo na boca há mó tempão. Mas e os pensamentos? E os desejos? E as palavras que você lança? Tem gente aí xingando a torta direita. Aí tem uns vídeos na internet que mostram que os caras... Tem pastor que se empolga e manda umas rajadas de palavrão no altar. Já viram isso? Misericórdia. É porque a mente já não está santificada faz tempo. Não estou julgando não, mas é a verdade. Ô, quer xingar, meu irmão? Chama de mula de Balaão, pô. Incircunciso filisteu, amalequita. Não. Um que não se deve fazer, mas se tu tiver com muita raiva, chama de filho de Belial. Não fala que foi eu que falei não, mas já está gravado, já era. O outro tá rindo lá. Não faz isso não, cara, só abençoa. Abençoa. Abençoa as vidas. Sabe? Santidade é muito mais do que só um ato sexual. É tudo. Significa separação. Santidade significa você ser separado, viver de maneira diferente do mundo, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. E isso envolve as nossas ações, envolve as nossas palavras, os nossos pensamentos. É um chamado a sermos como Cristo. Você não deve ser evangélico. Você não deve ser crente. Você é cristão, meu filho. E há uma diferença muito grande nisso. Há uma diferença grande. Você não é protestante. Você é cristão, meu querido. O mundo gerou um rótulo. Ah, você é protestante. Porque Martinho Lutero lá atrás viu que estava tudo errado e protestou contra aquelas coisas que estavam erradas. Mas a nossa verdade não vem de Lutero, vem de Cristo na cruz. Lutero ele só trouxe de volta ao eixo um monte de coisa que estava errada. Ele falou, meu irmão, aqui, ó. Somos cristãos.
Viver em santidade é um chamado a sermos como Jesus, que nos redimiu para que a gente pudesse participar da sua natureza divina. Você consegue participar da natureza divina cheio de vacilação? Como? Como você vai ser um membro de um corpo se o corpo é santo e você está podre? Se você chegar no hospital e você tiver com um dedo necrosado, esse dedo vai permanecer no teu corpo? Só que enquanto você ainda tiver fôlego, ainda há jeito de reverter esse quadro na tua vida. Enquanto você respirar, o amor de Cristo faz com que tenha jeito essa tua situação. Agora, viver em consciência de que pertencemos a Deus também significa que todas as decisões que a gente toma devem ser filtradas através da lente do senhorio de Cristo. Então tudo que você vai fazer, antes de fazer, não faça na tua carne, não faça no teu achismo, ora. Porque mesmo orando, às vezes a gente coloca a nossa carne, né? Porque o nosso coração é enganoso. Eu tenho medo, cara, quando chega aqui, pastor, eu senti no meu coração. Eu senti no meu... O coração do homem é enganoso. Ouviu a voz de Deus? Pediu o sinal? Tem certeza? Cara, eu como um dobrado para ouvir a voz de Deus, mas tem gente que pisca o olho, Deus falou comigo. E aí eu pergunto, quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? Com qualidade. Levanta a mão. Você está vendo? Misericórdia. E aí o cara que não lê a Bíblia todo dia, Deus fala com ele pra caramba, mais do que com aqueles que leem todo dia. Olha que doideira. Deus grita com eles, né? E eles sabem mais de tudo, né? São os que vão na internet ficar falando besteira, propagando coisa dos outros, contaminando um e outro. São os que são contaminados. Vai ler a Bíblia, cara. Vai ter relacionamento com Deus. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus, que vai transformar a tua e daquele que está ouvindo. Essa que é a realidade. Que a tua vida possa refletir a vida de Cristo, cara. A gente não tem mais o direito de viver de acordo com os nossos próprios desejos egoístas. Ao invés disso, a gente é chamado a viver para agradar aquele que comprou a gente, cara, e não mais a nossa vontade. Esse preço que foi pago na cruz, ele é o fundamento da nossa vida em Cristo. E não se trata apenas de uma transação, mas de um convite a entrar em um relacionamento profundo e eterno com Deus, no qual cada um de nós foi chamado a viver como servos e filhos em gratidão e santidade. Não é como você for no mercado, eu vou comprar aqui um quilo de picanha para fazer um churrasco. Não, cara. É muito mais profundo que isso. A gente precisa entender essa realidade e parar de viver como se fosse tudo normal. A pior desgraça que entrou na igreja de Cristo foi um demônio chamado nada a ver. Pô, nada a ver, pastor. Ah, tu é muito religioso, pastor. Pô, pastor. Cara, cada um vai levar a vida que quiser. Eu não sou dono da vida de ninguém. Eu estou aqui para ensinar a verdade. Eu não quero que a pessoa vá embora porque ela acha que não está pronto. Ninguém está pronto, nem eu estou pronto, meu querido. Porque lugar de pecador é na igreja, não é no mundo. No mundo é lugar de iníquo. Aqui é lugar de pecador. Você entendeu a diferença? A iniquidade, o iníquo é aquele que tem prazer no pecado. Na igreja é aquele que já tem consciência que é pecado, ele não quer mais pecar. Às vezes ele vai lutar a vida inteira contra aquele pecado, mas ele já tem consciência daquilo. E ele se arrepende. E a gente precisa entender o mais rápido possível essa realidade. Nenhum de nós está pronto, porque não é por nós, não é através do nosso esforço, não é através de nada que a gente possa fazer. Mas é porque Ele nos amou primeiro. E Ele pagou o preço por você. Você só precisa tomar posse disso. Reconhecer e buscar uma vida que reflita a santidade de Deus através das tuas escolhas, dos frutos que você dá, que a gente possa glorificar a Deus em nossos corpos. A palavra glorificar significa dar a Deus a honra que Ele merece. E seja sincero com você mesmo, você tem dado a honra que Deus merece através do teu corpo?
Ele merece aquilo que você tem vivido. Isso implica que as nossas atitudes, as escolhas e estilo de vida devem exaltar a Deus. Eu não estou falando que você tem que mudar, ou você tem que parar de fazer isso para... Cara, você tem que só... As coisas que você faz, fazer para Deus. E aquilo que você sabe que não dá para fazer para Deus, que você faz, Deus não quer, não aceita, começa a tentar abandonar, faz o teu esforço, paga o teu preço, porque não é nada perto do sacrifício que Jesus fez por você. Você está entendendo? É por isso que eu falo que certo não tem cara de pastor, não tem, porque eu gosto de andar de moto, sou todo tatuado. Aí ando com os coletes pretos, caramba. Aí tu não tem cara para cara, mas eu faço isso para Jesus. Eu prego o evangelho quando eu estou fazendo isso. Né? Cara, tudo que eu faço, eu tento ver onde Deus está querendo falar para eu ir lá e pregar o evangelho. Pode perguntar para qualquer Uber que eu andar, se eu não falei de Jesus. Às vezes pego uns crentes desviados, às vezes pego uns caras que não querem muito ouvir. Teve um que eu comecei a falar e eu vi que ele fez cara feio e ficou calado. Eu fiquei até, falei, caraca, deu ruim. Porque o cara estava todo falante. Quando eu comecei, pã, ele mudou a cara. Teve outro que ficou felizão. Ficou felizão. Talvez ele ouça aqui, mas aí ele vai saber, não tem problema não. Vou deixar, vou falar não, que não tem nada a ver, vai mudar o foco. Vocês querem ouvir mesmo? Pedi um Uber no outro dia. Aí eu olhei, o teu Uber chegou. Aí eu fui pra porta de casa. Cadê o cara? Eu falei, você tá onde? Eu cheguei. Aí eu fui olhar, o cara tava lá do outro lado, no outro quarteirão lá longe. Aí, pô, me deu uma ira. Eu falei, esse cara, já no coração a gente já julga, né? Pô, o cara tá de malandragem, não sei o que, esse cara. Eu falei, não, senhor, vou deixar isso não, glória a Deus. Paciência alegre, né? Vamos lá. Eu falei, cara, olha só, deve ter acontecido algum problema no aplicativo que te mandou para outro lugar. Mas eu tô vendo que você tá perto, eu tô andando na tua direção, vai pra frente de tal, que eu tô indo te encontrar. Aí o cara foi, aí eu tentei desenrolar com ele, pô, não sei o que, mas eu printei, eu falei, não, cara, mas tá bom, de repente pra mim tava mostrando uma coisa pra tu, e comecei a falar, fui trocando uma ideia com o cara ficou amarradão. Aí no outro dia eu chamei de novo, que eu vi quem era o cara. Quando eu fui lá, né, foi ontem, fui lá, estava chegando lá no Luizinho. Aí, quando eu vi que era o cara, eu falei que assim, fala irmão, tudo bem? Eu sou aquele cara que o aplicativo mandou para outro lugar. Hoje não erra não, hein? Tô aqui te esperando. Mandei brincando e risinho. Aí ele, pô, pastor, cara, que coincidência. Eu estava falando de você hoje para minha esposa. E você me chama e está aqui. Cara, se ele estava falando com a esposa, glória a Deus, alguma coisa eu passei para ele. Que não vem de mim, vem de Deus. Porque o que eu tenho para passar meu é ruim. O que vem de mim é ruim. Mas aquilo que eu passei para ele, eu espero que seja algo que transforme a vida dele. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, faz parte do nosso culto a Deus. Se você está passando por um momento de dificuldade emocional, cara, eu tenho como te ajudar? Tenho. Mas às vezes você vai precisar de um psicólogo. E ir no psicólogo também faz parte de você adorar a Deus. Tem crente que tem preconceito de procurar psicólogo. Sou crente, Deus me cura. Deus vai te curar, mas Deus deu conhecimento e sabedoria ao homem para estudar a ciência para curar a gente. Você está entendendo? E a gente tem que entender isso. O que vemos, ouvimos, fazemos deve refletir essa adoração a Deus constantemente. Glorificar a Deus em nossos corpos é um chamado a um tipo de adoração que vai além de palavras e rituais religiosos, que engloba a totalidade de quem somos e aquilo que a gente vive. A palavra glorificar, ela aponta para algo profundo, significa revelar, exaltar, demonstrar o valor e a majestade de Deus por meio da nossa existência. Não se trata apenas de algo que a gente faz em momentos específicos, mas de um estilo de vida que reflete essa santidade, essa realidade todos os dias de nossa vida, em todos os momentos, em qualquer lugar que a gente for. Bondade e soberania de Deus em cada aspecto do nosso ser.
Quando a gente pensa em glorificar Deus, a ideia muitas vezes está associada à adoração espiritual. Só que Paulo nos lembra que os nossos corpos também são parte integrante dessa adoração. O corpo, que muitas vezes é visto apenas como físico e temporal, é na verdade um veículo pelo qual o reino de Deus se manifesta no mundo. Vocês entendem isso? É um veículo pelo qual o reino de Deus se manifesta no mundo. Cara, isso significa que a maneira como a gente cuida do nosso corpo, a nossa saúde física, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas devem ser uma expressão de reverência e gratidão a Deus. E aí eu falo de mim também. Cara, a gente como crente, a gente gosta de comer, a gente não bebe, mas misericórdia, como a gente come. E quantas vezes a gente está destruindo o nosso corpo através do excesso e achando engraçado. Só crente come mesmo. A gente é crente. É gostoso comer, cara. Eu gosto de comer. Eu estou falando por mim, tá? Não estou acusando ninguém, não. Eu estou olhando no espelho e falando para mim. É difícil, cara. É difícil. Comer é bom, né? Macarrão com rabo do patinho. Logo mais. Mas a gente precisa entender que o limite, o equilíbrio, é uma expressão de reverência e gratidão ao Criador. A vida cristã, ela não faz separação entre físico e espiritual. As nossas escolhas em relação ao que comemos, ao que bebemos, ao que vestimos e até aquilo de como a gente utiliza o nosso tempo, são oportunidades de honrar a Deus. Cuidar do corpo é mais do que uma questão de saúde, é reconhecer que o nosso corpo é um presente de Deus e deve ser tratado com respeito e zelo, assim como o templo era no Antigo Testamento, ele era cuidado com extrema reverência. O corpo, ele não deve se tornar um altar de adoração. O corpo, vocês estão entendendo? Mas o nosso corpo deve ser um altar de adoração a Deus. Não é o nosso corpo que é um altar. Você está entendendo? Sim ou não? Quando a gente negligencia ou a gente abusa do corpo, a gente está, de certa forma, desonrando a obra de Deus em nós. Além disso, glorificar a Deus em nosso corpo também envolve santificar a nossa mente e os nossos corações. As nossas ações, elas são reflexos diretos dos nossos pensamentos e desejos. Se o que pensamos ou desejamos não está alinhado com a vontade de Deus, vai ser impossível que as nossas ações glorifiquem a Deus. Você está entendendo? Não vai ter como, cara. Por isso Paulo nos chama a renovar nossa mente, lá em Romanos 12:2. Ou seja, reorientar o nosso modo de pensar para que as nossas escolhas sejam uma expressão verdadeira da vontade de Deus. A responsabilidade de glorificar a Deus em nossos corpos também abrange os nossos relacionamentos e interações sociais. Tem coisa que a gente fazia antes que não cabe mais pra gente. Não estou falando para você deixar de ser amigo das pessoas, mas quando a gente se converte, a gente entende isso. Às vezes a gente precisa se retirar um tempo das velhas amizades para a gente se fortalecer, porque senão a gente vira um cego querendo guiar outro cego e depois a gente vai virar motivo de chacota, de acusação e de vergonha. Você está entendendo? Tem coisa que não cabe mais. Quando eu me converti, eu tinha um amigo que eu caminhava muito com ele. Mas deixa eu falar, eu já falei isso um monte de vezes, vou falar não. Então, cara, era um amigo, parceiro meu de copo. A gente ia pra patifaria junto, a gente fazia um monte de esborne junto, bebia pra cá, a gente tava quase todo dia. Ele, cara, eu malhava depois do trabalho. Eu trabalhava, ia malhar porque, né, ia saradão pra night, né? Fazia força. Né? Hoje eu sou gordinho, mas, eu era... Né, o Nick me conheceu magrinho, fortinho, né? Quando eu cheguei na igreja, só foi engordar depois aqui em Búzios, cara. Em ser pastor, ninguém chama pastor pra comer salada, né, meu irmão? Só comida boa, gostosa, né, meu irmão? Aí é difícil. A glória a Deus, não precisa não parar de me convidar para comer as coisas que eu gosto, não, tá? De vez assim, tá? Não precisa não, tô reclamando não, só tô, né, justificando, tô brincando. Então, cara, eu tive que parar um pouco de tempo de falar com esse cara. Todo dia depois ele ia na porta da minha academia para encontrar comigo.
Aí a gente saía de lá, já, onde a gente vai hoje? Era de segunda a segunda, não tinha tempo ruim. O cara tinha uma casa na Barra, eu morava na Barra, a gente trabalhava no centro. Ele tinha uma casa na Barra, ele morava na Tijuca. Ele tinha uma casa na Barra vazia. Tinha uma chave debaixo do vaso lá que ele falava, ó, quando quiser usar, fica à vontade. Entenderam, né? E a gente ia pra lá, nosso final de noite era sempre lá, todo mundo junto. Aí um dia, né, eu já me afastando dele, não porque eu deixei de amá-lo, tanto que ele foi padrinho do meu casamento. Ele me liga 3 horas da manhã, eu toco o telefone. Sempre tive a mania de dormir com o telefone perto de mim, carregando, mas perto de mim. Aí, antigamente o telefone tremia mais forte, né? Pô, meu irmão, eu olhei o cara e falei, aconteceu alguma desgraça, né? Meu coração já bateu forte. Eu falei, atendi, tava o cara bêbado, chorando. Você me abandonou! Eu falei, qual é, rapaz? Fala baixo, o jeito vai pensar que a gente é, né? Pô, pensar que a gente, né? Faz isso não, cara. Oh, pô, cara, você me abandonou, você não é mais meu amigo. E reclamando um monte. Eu falei, cara, muito pelo contrário, cara, eu te amo. E eu sou mais teu amigo do que nunca. Só que, do jeito que eu tava, você ia perder o teu amigo em pouco tempo. Eu ia morrer e você não ia mais me ter perto de você. Só que hoje eu tenho me fortalecido para ser teu amigo até a eternidade e poder te passar aquilo que eu tenho aprendido. Então não veja isso como uma perda. Você está ganhando. Ele nunca entendeu isso. Espero que um dia entenda. Ele se afastou de mim pela minha escolha. Ele se afastou de mim por causa disso, porque quando ele viu que eu firmei, muitos vão se afastar de você. Muitos estão esperando que você falhe, que você volte atrás, que você não permaneça em Cristo. E aí Deus vai proporcionar a limpeza. Isso não quer dizer que você, tá bom, Deus limpou. Não! Isso deve gerar um constrangimento em você, de você orar por aquela vida e querer que Ele conheça Deus da forma que você conhece. A maneira como a gente trata as pessoas, como a gente se relaciona com a criação de Deus e como utilizamos os dons, as habilidades que Deus nos deu, também faz parte do processo de glorificação. Então você precisa se afastar, você precisa orar por aqueles que você não tem força ainda de estar lá com eles, né? Às vezes o que você vai poder fazer é joelho no chão e olha, cara, isso funciona. Isso funciona. Cada ato de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão é uma forma de exaltar a Deus. O nosso corpo ele se torna um instrumento de serviço refletindo a imagem de Cristo ao mundo. Será que já chegamos a esse ponto? Agora, por outro lado, está acabando já, tá? Em nome de Jesus, está acabando. Eu libero a galera e você fica aqui para escutar mais um pouquinho. A gente vive uma cultura que muitas vezes exalta o corpo de uma maneira distorcida, buscando uma idolatria de desvalorização. Você está entendendo? É um contraste. Isso entra em contraste com o chamado bíblico. O chamado bíblico ele é equilibrado. Cuidar do corpo como um bem sagrado, mas nunca de forma egoísta ou superficial. Que é aquilo que eu falei. O teu corpo deve ser um altar de adoração a Deus e não ele ser o próprio altar de adoração. Você está entendendo? A gente deve sim cultivar saúde e bem-estar, mas sempre com a motivação de glorificar a Deus e não para alimentar vaidades e padrões impostos pelo mundo. Sabe? É maneiro, cara, quando você vai lá, malha e você posta a fim de motivar outras pessoas a terem uma vida saudável. Mas quando no teu interior, tá, você expor a sua conquista para a sua glória e expor o teu corpo, cara, começa a repensar sobre isso. Eu não estou aqui para julgar quem posta, não. Eu acho que é maneiro, sim, porque a tua atitude, às vezes, de mudar de vida, de fazer as coisas, vai motivar outras pessoas. Mas que seja essa realidade no teu coração e não, caraca, aí. Entendeu? Olha como é que eu tô, meu irmão. Tô sinistro. Aí o cara começa a usar com as roupinhas de mamãe tô forte. Toma os produtinhos, né? Aí as camisas que era larguinha começam, ó. Não, porque eu tô ficando forte. Não, o cara tá comprando camisa mais apertada. E cada
cada vez mais apertado. O cara está ficando forte e a camisa está diminuindo. Daqui a pouco ele está na parte infantil. Meu irmão, você está entendendo? Não, tem gente aqui que já veste roupa da parte infantil mesmo, por causa do tamanho, né? Tô brincando. Entendeu? Não alimente a vaidade. Seja você um motivador do bem-estar, daqueles que vão, sabe, para as pessoas propagarem o bem-estar e não a vaidade no culto ao corpo. Agora, glorificar a Deus em nossos corpos significa usar cada momento da nossa vida como uma oportunidade de adorar a Deus. Você tem usado? Não se trata apenas de momentos de oração ou de adoração na igreja, mas de uma constante disposição de viver para o louvor da glória de Deus. Cada respiração, cada passo, cada escolha pode ser uma oferta de gratidão e honra a Deus. Você está entendendo? Cada passo teu. Então, o convite de Paulo é para que toda a nossa vida, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso coração seja um reflexo da santidade e da beleza de Deus. Isso é um chamado a viver em completa harmonia com o propósito divino, entendendo que somos templos vivos da presença de Deus e instrumentos de sua glória no mundo. Quem tem essa consciência aí? Tendo essa consciência é difícil, não é? Porque é fácil a gente esquecer no dia a dia. É fácil. Agora, igreja, está acabando. Reflita. Como a gente tem tratado esse templo que Deus nos confiou? A gente tem permitido que o Espírito Santo seja o Senhor em todas as áreas da nossa vida? Ou a gente tem tomado as decisões que desonram essa morada dia a dia? Cada um de nós precisa fazer um autoexame. Talvez a gente esteja se deixando levar pelos pensamentos ou hábitos que mancham o templo de Deus em nós. Lembre-se, o que a gente faz com os nossos corpos, com as nossas mentes, não é apenas uma questão física, é extremamente espiritual. Quando Jesus ele entregou a vida dele por nós, ele fez isso para que a gente vivesse uma vida plena, uma vida santa e separada para ele. Então a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, mas a gente precisa renovar as nossas mentes e nossos corações diariamente. Baixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Igreja, ser templo do Espírito Santo é um privilégio, mas também é uma gigante responsabilidade, porque a nossa vida ela deve refletir a glória de Deus em todas as áreas. O mundo lá fora ele precisa ver em nós a luz de Cristo, porque somos o lugar onde Ele escolheu habitar. Ele precisa ver. Será que a gente tem sido essa luz do mundo? A luz para as nações? Será que a gente tem sido a luz que conduz as pessoas para um caminho de retidão? Ou será que as nossas atitudes são diferentes daquilo que a gente propaga? O chamado hoje é para uma vida de entrega total. Que a gente possa se posicionar como verdadeiros templos do Espírito Santo, cuidando do que Deus nos confiou e vivendo de maneira que glorifique a Ele. E no final, quando a gente se encontrar diante do trono de Deus, a gente possa ouvir: bem feito, servo bom e fiel, porque vivemos para o louvor e para a glória de Deus. Fica de pé no teu lugar, de olhos fechados. Eu gostaria de fazer 2 orações com vocês essa noite. A primeira oração é que você que está aqui dentro, você talvez já esteja vindo aqui ou frequentando alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa, o primeiro passo para que você se torne templo do Espírito Santo é confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador. É você levantar a tua mão e declarar que Ele é o teu único Senhor e Salvador. Que
Os princípios dele governam a tua vida, a tua mente e o teu corpo. E se você quer entregar a tua vida confessando essa realidade, porque a Bíblia diz que com a boca confessamos para a salvação, é pela fé. Se você quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Mas essa noite eu entrego a minha vida, o meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, entregaram Senhor, seus corações a Ti, declarando o Teu senhorio, livres de toda a retaliação do inferno. Conduza, Senhor, pelo caminho da Tua retidão. Coloca os Teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam ser a essência do Teu amor por onde eles pisarem a planta dos pés. Que todos venham ver a Tua glória na vida e através da vida de cada um deles, Pai, e que sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eles possam acertar o alvo e no grande dia possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Eu quero fazer mais uma oração com você essa noite. E essa oração é com você que entendeu essa verdade. Você entendeu que o teu corpo é morada do Espírito Santo. Mas você também entendeu que algumas escolhas tuas não têm refletido essa verdade. Algumas decisões que você tem tomado, algumas coisas que fazem parte do teu estilo de vida, não tornam isso uma realidade na tua vida, não nesse momento. Mas eu quero te encorajar a entregar essa área da tua vida que tem te impedido de viver a plenitude dessa verdade. Sai do teu lugar e entrega no altar do Senhor. Se você sabe que há algo em você que faz com que essa verdade não seja refletida através das tuas escolhas, da tua vida, dos teus pensamentos, sai do teu lugar agora e entrega no altar do Senhor, porque Ele é o único capaz de cuidar dessa realidade. Ele precisa só que você faça a sua parte. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que há algo em ti que precisa ser transformado e mudado. Há algo em ti que precisa ser extirpado e arrancado da tua consciência, do teu pensamento, da tua mentalidade, da tua escolha cotidiana, para que você viva a plenitude do Espírito Santo em você e através de você. Então sai do teu lugar enquanto a gente ouve esse louvor. Abram os portões, abram os portões, para que entre o Rei da Glória, que Ele faça morada em mim. Pode entrar, Santo vem reinar, pra que entre o Rei da Glória e quebra-me, faça de novo em ti. Vida em tuas mãos, ó Rei da Glória, seja meu ar, minha direção. Rei da Glória, cante as batidas
Pede para Deus sondar o teu coração. Eu te encorajo a se colocar diante de Deus nesse momento, clamando ao Pai, falando: Pai, sonda o meu coração. Se há algo em mim que não tem te glorificado e ainda gerado desonra em ti, Senhor, para o teu corpo, para o teu reino, ajuda-me a libertar isso. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e entrega no altar do Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é justo. E Ele jamais vai rejeitar um pedido, uma oração de um filho. Sai do teu lugar e glorifica o nome dEle. Se santifica. Santifica a sua mente, os teus desejos, os teus pensamentos. Santifica, é mudança, é transformação. E você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o propósito que Ele tem específico para cada um de nós. E aí você vai poder viver a plenitude do Espírito Santo. E todos que estão ao redor vão reconhecer a glória de Deus na tua vida e através da tua vida. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. Se coloque diante dele, rasgue o teu coração, declara: Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu coração, muda a minha realidade, enche-me com o teu Espírito Santo, me convença. Seja pela minha direção, ao Rei da Glória, que cante as batidas do teu coração. Ao Rei da Glória, essa é a minha oração. Ao Rei da Glória. Senhor Deus Pai, que possamos viver uma vida que reflete a tua glória. Que possamos viver uma vida que honre o teu santo nome. Uma vida de separação desse mundo, de santidade, de integridade, permitindo que a transformação que vem através do teu Espírito Santo, nos moldando conforme o teu caráter, seja uma verdade em cada escolha, em cada decisão, e isso alcance a nossa família, a nossa casa, e todos reconheçam que tu és Deus através dessa verdade. Em nome de Jesus, é assim que nós clamamos. Transforma-nos, nos entregamos a Ti, declarando: somos Teus, somos Teus. Você pode gritar: eu sou Teu, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Eu pertenço a Ti. Se você concorda com isso, aplauda a Jesus. Aplauda a Jesus de todo o coração, porque Ele é Deus, Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome.